Fala, trader. Hoje eu quero compartilhar com você como que você vai começar a definir, né, a sua metodologia para você iniciar no day trade em 2025, tá bom? Essa abordagem que eu vou trazer aqui, ela se aplica também ao swing trade, ela se aplica também a uma metodologia de position, mas tem alguns detalhes aqui que elas vai se encaixar melhor em um contexto de operações de day trade, tá bom? Mas você pode usar esse modelo como um modelo para você fazer as suas operações em outra janela de tempo, ok? E dentro desse princípio existe o que eu chamo de pilares, que são extremamente importantes, que você não pode negligenciar. Se você negligenciar esses pontos que eu vou citar aqui, você realmente não vai conseguir ter uma evolução, porque sempre vai ficar aquela falta de algo a mais que você precisa aprender. Então, eu montei isso aqui baseado nos 7 anos que eu tenho de experiência de mercado e também como mentor, né? E realmente vai trazer um grande diferencial se você conseguir entender o que eu vou te passar aqui nessa aula e, consequentemente, é você aplicar. Bem, se você não me conhece, eu sou o Daniel Tenório, estou aí no mercado há mais de 7 anos como trader, mentor, e quero compartilhar com você aqui nessas próximas aulas, nessas aulas que eu estarei trazendo aqui continuamente, né, como que você pode iniciar no day trade sem você realmente deixar no loss, né, o que é mais importante da sua vida. E quando eu falo do que é mais importante da sua vida, eu falo do seu estado físico, do seu estado mental, da sua família, da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos, dos seus pais, da sua namorada, né? Tudo isso é muito importante você considerar. Então, existem muitas pessoas que iniciam no trade e se machucam bastante por não saber realmente como iniciar, ou às vezes por ter uma má influência de facilidade que às vezes é empregada por aí através das redes sociais. Como eu já falei, não existe facilidade, tudo requer tempo, tudo requer dedicação, tudo requer paciência e basicamente o princípio de paciência é você se alegrar na tristeza, né? Ou seja, ninguém gosta de esperar, ninguém quer ter paciência. Eu, particularmente, para mim desenvolver no mercado financeiro, eu tive que desenvolver muito em mim esse princípio de paciência, de saber que as coisas levam um tempo. Isso é muito importante. Igual eu moro num sítio, né? E eu plantei abóbora esses tempos atrás, né? E esses dias eu tenho colhido abóbora. Então existe o tempo ele vai passar de qualquer forma. Você semeando algo ou você não semeando nada, o tempo ele vai passar da mesma forma. Então é melhor você começar a semear, mas é importante você saber que leva um tempo entre a semeadura e o período de você fazer a poda e o período de você regar, né, a sua planta, regar o solo, de você jogar adubo e você fazer a colheita, ok? Bem, vamos lá. Dentro dos pilares de um trade system sólido, né, eu fiz aqui uma consideração muito importante, que o primeiro ponto que você precisa considerar é a definição do seu perfil como trader. Então você precisa definir que tipo de trader você vai ser, ou que tipo de trader você quer ser a partir de agora no mercado. Talvez você já esteja operando ou você está iniciando. Então, isso vai se encaixar de acordo com a sua necessidade. Se você está iniciando agora no mercado, é importante você já definir isso desde já. Se você já está operando e você nunca nem ouviu falar sobre perfil de trader, é muito importante você definir isso. O primeiro ponto é definir o seu perfil de trader. E aí a gente pode resumir isso praticamente em dois pontos: um trader mais agressivo, um trader mais conservador. Eu vou deixando aqui a minha sugestão seja inicialmente um trader conservador, tá? Eu já fui um trader agressivo, eu já operei muito mais pesado do que eu opero hoje, mas hoje, dentro do meu ambiente educacional, que é o Clube das Tendências, eu sou um trader conservador, porque existe lá pessoas que estão iniciando e existe pessoas lá que já estão mais um tempo no mercado. Então, às vezes, aquele trader que está iniciando, ele não vai conseguir suportar as dores, as percas que ele pode ter em uma abordagem mais agressiva diante do mercado. Então, pensando nisso, você tem uma abordagem mais conservadora. Se você não conhece o clube, entra aí, tem um link na bio, na descrição, e você vai se informar mais sobre como que funciona o Clube das Tendências, tá? Então, o primeiro ponto que você precisa considerar aqui é como você vai você definir o seu perfil de trader. Você vai ser um trader mais conservador? Você vai ser um trader mais agressivo? Porque você, sendo um trader mais conservador, existem abordagens de operações que você não vai fazer sendo um trader conservador. Isso é muito importante você fazer essa definição, tá bom? Beleza? Definindo o seu perfil como trader, você vai passar para o próximo ponto, que é definir a sua metodologia. Bem, existem várias formas de você operar no mercado. E não só quando eu falo várias formas, se resume a tape reading, né, fluxo, e análise gráfica. Dentro da própria análise gráfica, existem abordagens diferentes de você operar no mercado. Existem diversas formas de você operar no mercado. Eu, por exemplo, Daniel, eu sou um trader seguidor de tendência, então eu gosto de operar tendência. Não só porque a tendência ela entrega movimentos maiores, mais amplos, e isso vai ser, vai ser excelente para a nossa razão risco-retorno, isso é muito importante.
Se você não sabe o que significa risco-retorno, é importante você entender esse conceito. Mas eu entendo também que quando eu opero a favor da tendência primária, eu entendo que a força principal, naquele momento de negociação, está naquela direção. E eu quero fazer parte dessa, eu quero estar junto com essa força maior, que são os players, os grandes players, e quero ir junto com eles nesse movimento no mercado. Então o conceito de tendência ele não é só você pegar movimentos longos, movimentos maiores e mais direcionais, mas é principalmente também você estar dentro da força, naquele espaço de tempo que está acontecendo aquela operação. Perfeito? Tá? Então, definição do seu perfil como trader, definição da sua metodologia. Bem, dentro da metodologia tem vários pontos que você deve considerar. Não é só a forma que você vai analisar e executar o seu trade. Você tem que considerar os ativos que você vai operar, ou o ativo, né? Então você vai operar day trade ou swing trade. Se for um day trade, você vai operar o quê? Mercado americano, mercado Bovespa, Forex, né? E quantos ativos? Você vai operar, por exemplo, no mercado Bovespa índice dólar, ou somente dólar? Se for swing trade, qual vai ser a carteira de ações que você vai acompanhar e, consequentemente, operar, né, executar suas operações de swing trade quando tiver contexto técnico para isso. Então, você precisa definir esse ponto também. E aí, essa questão de ativos tem que estar associado também ao fator tempo. Você tem tempo para operar no mercado Bovespa, seu tempo é só para operar no mercado americano ou no mercado de Forex na parte da noite ou da madrugada. Então, você precisa definir esse ponto aí. Depois, a composição técnica, né, das suas análises. Então, quando se fala de composição técnica, eu estou falando de quais vai ser as ferramentas e os princípios técnicos dentro da análise técnica que você vai usar para você fazer a sua análise. Então, você vai considerar Fibonacci ou você não vai usar Fibonacci? Você vai considerar, por exemplo, uma média móvel dentro das suas análises e dentro, consequentemente, das suas operações, você não vai usar a média móvel e nenhum indicador, você vai operar só o preço. Então, aqui você começa a fazer uma definição do seu trade system. Inclusive, na aula anterior, a como iniciar no mercado financeiro em 2025, se você não assistiu essa aula, eu vou deixar aqui na descrição. Assiste essa aula, que lá dentro dessa aula eu falo um pouquinho sobre esse ponto também. É muito importante você estar aí realmente orientado nessa aula que eu trouxe aqui anterior a essa, tá bom? Aqui gatilhos de entrada, então qual vai ser a sua tomada de decisão, e aí volta nesse ponto aqui que eu iniciei aqui nesse primeiro pilar, que é o seu perfil como trader. Então esses gatilhos de entrada, ou seja, você vai executar o seu trade. Qual vai ser os gatilhos de entrada para você executar o seu trade de compra ou o seu trade de venda? Isso é muito importante, tá? E aí ele vai estar totalmente associado ao seu perfil como trader. Entende como que é importante você definir o seu perfil de trader para você saber depois lá na frente qual vai ser a tomada de decisão que você vai ter em cada operação? É importante você ter isso definido. Depois, a gestão do trade, como que você vai gerir o seu trade? Então, por exemplo, eu fiz uma compra, eu fiz uma venda, qual vai ser o risco que eu vou correr nesse trade? Qual vai ser o risco-retorno? Qual que é a razão risco-retorno que eu vou buscar? Como que eu vou conduzir essa operação? A partir de quantos pontos eu vou proteger essa operação? A partir de quantos pontos eu vou iniciar o meu trailing stop candle a candle, ou pela média, ou topo a topo, fundo a fundo? Então, esse é um princípio importante também para você definir, tá bom? Dentro dessa estrutura que é a sua metodologia, ok? Passou por esse ponto, você vai definir também a sua gestão de capital. E quando eu falo gestão de capital, eu falo exatamente da negociação propriamente dita, ou seja, o capital que você vai alocar na corretora, tá? O risco máximo do capital alocado. Então, por exemplo, você alocou na corretora 100 mil reais. Você não vai correr o risco máximo de 100 mil reais, isso é loucura. Você vai definir um teto de limite, de perca máxima que você vai aceitar daquele montante dos 100 mil reais. Isso vai estar de acordo com a sua aceitação ao risco. Então, você vai correr um risco de 20%, 20 mil, né? Qual vai ser o risco que você vai correr? Você vai definir isso aqui também, tá? Depois aí quando você definir esse primeiro ponto, que é qual que é o risco máximo que você vai correr do seu capital total, então, por exemplo, de 100 mil, 20 mil, de 10 mil, 2 mil, um exemplo. Você vai definir também daquele valor que você escolheu como risco máximo, qual vai ser a quantidade de stops que você vai dividir ele, que você vai diluir ele. Então, por exemplo, imagina que eu vou arriscar pegando um capital de 10 mil reais, para ficar uma matemática mais simples, eu vou arriscar 2 mil reais como um valor total de risco. Se eu perder 2 mil reais dentro de uma quantidade de trades que eu escolhi, né, como limite, eu paro de operar por um tempo e vou refletir sobre o que está acontecendo, onde está a minha dificuldade, onde eu preciso aprender mais, enfim, melhorar. Então, digamos que daqueles 10 mil, você pegou 2 mil reais como um risco máximo, né, um teto de risco máximo, e aí você diluiu aquele valor em 10 stops, que seria 10 stops de 200 reais. Então, você tem 10 stops consecutivos para você atingir aquele valor de 2 mil reais e parar de operar por um período, ok? Faça essa definição de acordo com a sua realidade, com a sua necessidade e de acordo com a sua aceitação risco, isso é muito importante. Não adianta você ter 1 milhão na conta e se você não aceita tomar um risco de 1.000 reais de um stop.
entende? Então você precisa, o risco ele é proporcional ao ganho e vice-versa, ok? Se você quer ter um ganho em cada trade e buscar um resultado médio de R$ 1.000, você vai ter que estar disposto a arriscar pelo menos uns R$ 500 nesse trade, né? Seguindo uma razão risco-retorno 2 para 1, e isso abre margem também para muito questionamentos aí e requer uma outra aula, tá? Você vai ter que ter um stop diário, é importante. Então, por exemplo, dois stops seguidos você para de operar, um stop seguido, 3 stops seguidos, você precisa fazer essa definição também. Meus caros, tudo isso parece um monte de informação, mas quando você começa a ter a vivência com o mercado, com o trade, tudo isso é tão natural que você não precisa nem escrever, isso está na sua mente. Então, você precisa ter isso definido, porque se você não tem um plano, você fica aleatório. E quando que você deve definir? Você deve definir isso antes mesmo de você iniciar suas operações. Porque quando você inicia um trade, você perde toda a sua razão racional, você fica emocional, porque você está ali diretamente tomando risco. Então você precisa fazer toda a definição de gestão antes de você tomar o risco. Isso é muito importante, tá? E aí vem também o ponto que eu falei sobre o fator risco-retorno. Então, o fator risco-retorno vai ter traders que não vai considerar, vai falar que não é relevante, mas para mim isso é extremamente importante, porque é a razão risco-retorno que vai fazer você no longo tempo, no médio e longo prazo, ser lucrativo. Como eu sei que não existe nenhuma metodologia 100% assertiva, não faz sentido eu tomar um risco-retorno desfavorável. O que seria um risco-retorno desfavorável? Eu estou arriscando naquele trade, por exemplo, R$ 1.000 para buscar um alvo de R$ 500. Isso não faz sentido, né? Então, eu particularmente, e junto com os membros do clube, né, a gente sempre tenta buscar uma razão risco-retorno igual ou superior 2 para 1. Só que isso tem que estar associado também a uma região técnica, uma projeção de alvo que tem contexto técnico. Tem que ter essa confluência entre o que você quer buscar, mas o que o mercado também pode te proporcionar de forma técnica, ok? Bem, e aí depois que você passar por esse ponto, que é a gestão de capital, você vai definir um horário para você operar. Eu falei um pouquinho sobre isso na aula anterior a essa, que foi isso aí, como você iniciar no mercado. Eu já comentei que inclusive tem aqui, eu vou deixar o link aí na descrição, tá? Esse ponto de definição de horário ele é muito importante, porque quando a gente inicia no mercado, a gente acha que é necessário nós estarmos das 9 da manhã às 6 horas da tarde para operar no mercado. Não é necessário, e eu só digo, mesmo que você tenha esse tempo, essa disponibilidade para você operar, você não deve ficar das 9 às 6 de frente para uns gráficos operando. E se você estiver operando no mercado Bovespa, ou se estiver operando no mercado de Forex, é um outro horário. Mas você não deve fazer isso, porque a taxa de... A chance para você realmente errar é muito grande. E o mercado ele não proporciona bons trades do seu horário de abertura até o seu horário de fechamento. Atualmente eu estou operando das 9h30, considerando o horário que eu estou fazendo aqui, é o dia que eu estou gravando essa aula, eu estou operando das 9h30, junto com os membros do clube, até umas meio-dia, meio-dia e meio. Por quê? Porque eu quero pegar o mercado próximo da abertura do mercado à vista, que abre 10 horas, não quero estar tão longe do mercado americano, que está abrindo 11h30, né? E aí eu tento aproveitar ali toda essa liquidez que o mercado proporciona a partir das 11h30, principalmente da abertura do mercado americano, até umas meio-dia, meio-dia e meia, que aí depois eu sei que esse horário também o mercado já vai ter uma queda de liquidez e ele pode melhorar um pouquinho mais ali na parte da tarde, a partir das 1h30, 2 horas, tá? Então, defina o horário. O meu tempo para operar, Daniel, é das 10 a meio-dia. Ótimo, vem para o gráfico nesse período, aplica a sua metodologia, nesse período tem contexto, aquela operação está dentro da sua metodologia, está dentro da sua gestão de risco, está dentro do seu perfil como trader, executa o trade. Você ficou das 10 ao meio-dia, não deu nenhuma operação, encerra aquele dia, vai para o próximo, ok? Muito importante, respeitar essa definição de horário, ou seja, como eu citei aqui, ó, abertura do mercado à vista, abertura do mercado americano e as agendas. Então, quando você define o horário, você precisa considerar esses 3 pontos principalmente. O horário que o mercado à vista está abrindo, agora por causa do fuso horário, existe um espaço bem grande entre a abertura do nosso mercado aqui, à vista, 10 horas, e 11h30 o mercado americano. É uma janela bem grande, eu não gosto desse horário, mas atualmente é o que está acontecendo, tá? E aí as agendas, você vai ficar atento às agendas que geralmente é 9 horas, 9h30, 10 horas, 10h30, 11 horas, 11h30, ou às vezes ali 11h45, 10h45. É esse trecho das 9 até meio-dia é o maior pico que você tem de volatilidade no mercado, porque você tem a abertura do mercado à vista, mercado americano, as agendas, ADRs lá fora abrindo, enfim. Então é um momento que o mercado realmente vai ser volátil e tende, na maior parte dos pregões, entregar o trade que eu considero o trade do dia, ok? Bem, dito isso, um ponto muito importante aqui que você não pode deixar de desconsiderar é não esquecer de fazer o seu diário de trade. Cara, o diário de trade, ele é a única forma que você tem de, no médio a longo prazo, você se autoavaliar como trader.
Ou seja, como que foi a minha... Eu estou, por exemplo, um ano operando no mercado, e como que foi as minhas operações lá no início, em janeiro, em fevereiro, digamos que você vai começar em 2025, e como que está a minha performance agora em novembro, em dezembro? Como que você vai ter acesso a essas informações no seu diário de trade, tá? Eu não vou entrar aqui em detalhes como que você deve fazer um diário de trade, tá? Existem pontos importantes que você deve considerar dentro de um diário de trade, o que você deve colocar, o que você não deve. Você não deve fazer uma coisa complexa, que você depois vai ter dificuldade para você dar continuidade. Eu tenho uma forma simples de fazer diários de trade, né? Que eu, inclusive, já compartilhei com os membros do clube. Depois, se você achar interessante esse assunto, comenta aqui, né? Deixa aí o comentário sobre um assunto que eu posso pensar em trazer aqui para vocês nas próximas aulas. Perfeito, meus caros? Mas um ponto muito importante aqui que você deve considerar é você fazer o seu diário de trade, ok? Bem, e aí você observa que aqui isso é um ciclo, né? Então todo esse processo ele é constante, ele é um ciclo, ele é contínuo, né? Ele é uma engrenagem, são várias engrenagens pequenas que faz aquela roda funcionar. Então você precisa trabalhar todo esse princípio, né, dentro da sua metodologia de um trader. Então, metodologia não é só eu vou operar, por exemplo, né, falha de fundo, falha de topo, né, bateu na retração, eu vou comprar, vender. Não, a metodologia ela tem que englobar toda essa estrutura, tá? Operacional, de gestão, de horário, de área de trade, tudo isso tem que estar implementado dentro da sua metodologia operacional. Perfeito? Bem, é isso que eu queria compartilhar com você aqui nessa aula, né? Peço que você ainda, se você ainda não segue o canal aí, deixa o seu like, comece a seguir o canal aí, que o objetivo é estar sendo contínuo aqui nas aulas no YouTube. Um abraço a todos e até a próxima aula.